Fanucci, agora Shopping da Gávea, agora na segunda-feira, direção de Ivan Martins, uma peça de mulher, uma comédia maravilhosa, e é para a gente se divertir mesmo, tá? E o Ivan Martins vem fazendo um trabalho excelente, né? Não só na escola dele, né? Que é a escola... Esse espetáculo é da escola dele, né? Sim, mas começou assim com 2 pessoas com DRT, hoje está com 9 com DRT, né, dentro do espetáculo, são 14 atores, ou seja, os atores profissionais já se interessando por esse trabalho, porque a gente está fazendo esse trabalho num grande teatro, né? E eu vou ser Você vai fazer o protagonista? Sim, eu vou ser o veterinário. E também estou fazendo a produção. E a Cris Vieira, maravilhosa, super experiente, que foi a protagonista do espetáculo anterior. Exatamente, né? Isso aqui é interessante. Ela foi a protagonista lá no Juiz Paz da Roça, que nós fizemos, que é uma apresentação única, nós estamos fazendo uma produção independente, né? Mas fizemos 7 Martins Pena, né? No Juiz Paz da Roça, e pretendemos também o mesmo sucesso ou mais com o nosso Dente Imaginário. Né? Realmente, o Ivan Martins tem feito a sua marca aí. Me fala do teu elenco, quem vai falar com você? Então, sou eu, Luiz Felipe Carvalho e o Pivo Maia, mesmo elenco desde a criação, desde 2011. Então, somos nós 3, a gente se reveza nesses 6 pontos e tem também um revezamento de personagem, tem um jogo, aí a gente tem uma cenografia mais minimalista, com 4 cadeiras, então é uma grande brincadeira aí de um quebra-cabeça de pontos, atores e cenografia. Legal. Fala um pouco, você disse que o elenco é o mesmo, né? Desde o início. Você falou que vocês têm agora um patrocínio, esse patrocínio vem desde o início ou é atual? Não, a gente, ao longo dessa trajetória, a gente já passou por alguns patrocinadores aí, que a gente pode circular também pelo Brasil, através da Eletrobras, Prêmio Miriam Muniz, a própria Secretaria de Cultura daqui do Rio de Janeiro, que foi quando a gente conseguiu começar o projeto lá no Castelinho. Então, a gente vem aí com uma sequência de alguns patrocínios para a gente poder ir realizando as circulações, as apresentações. E a gente tem algumas parcerias com escolas também. Então, a gente também faz muitas apresentações para escolas, tanto públicas, quando a gente tem algum patrocínio do Estado ou da Lei de Incentivo, e parcerias de escolas particulares também, que a gente faz anualmente os contos do Machado para os alunos de 7º e 8º ano. E dessa vez, essa circulação específica é o patrocínio da Secretaria de Estado e Cultura, Economia Criativa do Rio de Janeiro e Digital Literatura do Rio RJ. Legal. Anos atrás, a gente tinha aqui no Rio de Janeiro um projeto escola, onde levava a escola ao teatro e o teatro à escola. Quem fez muito isso foi o Grupo Tapa, quando ele ainda era no Rio de Janeiro, né? E esse projeto, com o tempo, foi terminando. Eu acho que quando se monta o Machado de Assis, pensa-se logo nos alunos, né? Por ser um autor referenciado pelas escolas, não só as escolas de teatro, mas principalmente as escolas de segundo grau. Sim, né? Sim. Como é que é hoje para vocês conseguirem levar o espetáculo às escolas e as escolas ao teatro? A gente sempre que a gente tem a possibilidade de um patrocínio, a gente já chegou aí ao norte do país, Rondônia, Cuiabá, Nordeste, a gente circulou bastante. E a gente sempre inclui, como a gente tem uma cenografia mais reduzida, que possibilita que a gente vá até as escolas também, então sempre nessas circulações a gente inclui escolas estaduais, públicas estaduais, das cidades para onde a gente vai. E aí a gente já fez em Chapada dos Guimarães, em escolas que não tem nem teatro, né? A gente fez em cantina de escola e tudo mais. E essas parcerias anuais a gente tem com algumas escolas particulares aqui do Rio, Colégio Santo Inácio, que a gente já faz há 10 anos. Lá tem teatro, né? Tem 2 teatros. E agora, no Centro Cultural dos Correios, a gente vai receber algumas escolas também que conseguiram fazer essa parceria com a gente, e a gente vai receber algumas escolas públicas lá na Baixada, que vão na sexta-feira assistir a Causa Secreta em fevereiro. Então, a gente está sempre nesse contato intenso com as escolas. Quando a gente tem a possibilidade de ter ônibus no projeto, a gente também inclui ônibus e recebe as escolas, envia os ônibus para deslocamento, que às vezes é a dificuldade das escolas, né, conseguir o ônibus para esse deslocamento. Mas a gente está sempre nessa comunicação. Eu, em 98, eu estreei um espetáculo infantil chamado Os Dálmatas Musical, inclusive aqui no Teatro do Ginásio.
E aí a gente tinha um projeto que eu criei, que era oferecer para aluno da rede municipal o ingresso a R$1. Eu tinha 600 lugares, eu pensei, vou vender 500 ingressos a 10 pratas, que vai pagar o meu custo, que era o preço do ingresso, R$10. Na época não tinha meia, não era obrigatória a meia, 98, 97, 98. E vou oferecer 100 ingressos a R$10 e vou oferecer 500 ingressos a R$1. A Berta Loran fazia a Cruella e tal. E aí a gente descobriu o seguinte, a gente procurava as escolas, sem patrocínio nenhum, na garra. Aliás, como eu sempre fiz, na garra. E aí a gente descobriu no meio da temporada que as professoras, elas botavam dinheiro no bolso levando os alunos. Por quê? A gente oferecia ingresso a R$1, ela contratava o ônibus ou a van do amigo, aí cobrava, sei lá, 21 reais ou 20 reais, e a diferença ficava entre o ônibus do amigo e o bolso dela. Coisas do nosso teatro, coisas dos nossos professores, e que a gente detecta com facilidade quando você está dentro da produção. Mas por que eu estou falando isso? Por causa da dificuldade que é. Teve momentos que a gente entrou em contato com o colégio e a professora perguntando se não tinha como a gente oferecer, além do transporte, também um lanche para as crianças. Aí eu falo, porra, mas peraí, eu sou produtor, eu tenho 28 atores em cena, inclusive a Berta Loran, que foi na época Marco, para divulgar, sem censura e tantos outros programas para divulgar o projeto. E você, além do ingresso, você ainda quer me pedir transporte e lanche? Ah, não, porque aí não dá para ir, então não vai, porra. Não quer ir, não vai. Eu estou te oferecendo o que eu tenho. Agora, você me pedir mais do que o ingresso? Enfim, coisas da nossa política daquela época. Hoje deve estar pior. Por isso que eu te perguntei como é que era a relação com os donos de colégio. Isso, muitas vezes, também fiz projetos em escola. A gente vendia ingressos, sei lá, entrava num colégio como Santa Mônica. Mil e tantos alunos, aí cobrava, sei lá, R$7, aí quando a gente via, na época a gente recebia cheque. Normalmente era o cheque que os alunos mandavam, aí tudo cheque de 15, 20 reais. O que era aquilo? O dono do colégio vendia mais caro o ingresso para ficar com a diferença. Quer dizer, o colégio ganhava mais do que a produção, que levava 20 atores, 10 atores, quantos eram. E isso fez com que a gente parasse de fazer o projeto de escola, diferente da tua realidade atual. Mas, enfim, João, você não faz projeto de escola? Fazia, parei de fazer por essas questões. Mas vamos lá. Ao seu lado está o diretor Leonardo Simões. Fala um pouco como é que foi a montagem desse espetáculo, por que Machado de Assis e por que esses textos de Machado de Assis? Então, João, bom, a paixão pelo Machado de Assis acho que é nacional, né? Todo mundo admira, mas a gente percebia isso lá já há uns 20 anos, que é bem antes da gente começar esse trabalho. Eu já tinha um envolvimento com a pesquisa sobre o Machado de Assis, já tínhamos feito um outro espetáculo baseado na obra dele, e dessa pesquisa teve um enorme número de coisas que a gente não pôde abarcar. E a gente criou esse outro espetáculo que tem essa característica, é um jogo de pontos, né? E vão se compondo em espetáculos diferentes. Né? E a escolha, assim, entre esses vários pontos, que tem muitos maravilhosos, eu busquei aqueles que tinham mais possibilidade de serem trazidos à cena, né? Que já trabalha, como você sabe, uma ação presente. Então, o conto é uma ação contada no passado. Então, a gente faz essa transposição da literatura para o teatro e isso desenvolveu uma pesquisa nossa dessa transposição de literatura para teatro. E os pontos que a gente escolheu foram aqueles, entre aqueles mais conhecidos, mais utilizados na escola, exatamente por essa relação que a gente acha importante entre teatro e educação, e também outros que não são conhecidos, né, para a gente também colaborar um pouquinho com o conhecimento maior das pessoas sobre a obra de Machado. E a gente teve que desenvolver toda uma técnica de interpretação também. Os atores são criadores do espetáculo, junto com a direção, com o texto. Existe uma base de adaptação teatral, né, do texto para teatro, mas a criação da cena foi muito junto com o trabalho dos atores. E não à toa é que a gente mantém o mesmo elenco desde então. É muito difícil uma substituição, porque é um trabalho tão orgânico, né, dos atores, que e também há um interesse e uma disponibilidade. E para isso a gente corre atrás desses patrocínios, desses apoios de editais, para poder viabilizar.
inclusive nessa relação com a escola, que realmente é uma realidade muito difícil, né? Dos professores, dos diretores de escola pública, sobretudo. Então, a chance de captar recursos de outra maneira é uma forma de compensar essa lacuna. Né? Legal. Eu recordo que um ator que fez muito sucesso montando Machado de Assis, vocês devem lembrar, foi o Pedro Paulo Rangel, com Machado em Cena. Vocês assistiram o espetáculo dele? Se inspirou de alguma maneira? Não chegou a ser uma inspiração, até porque acho que eu já trabalhava com esse material um pouquinho antes. Mas eu lembro do Machado de Cena, a Debal Filho também, ele trabalhou muito sobre Machado. Isso. É uma riqueza que a gente tem na nossa literatura, né? E, felizmente, é sempre revisitada. Inclusive agora, né? Que a gente está celebrando 187 anos do nascimento do Machado de Assis. Semana passada teve um grande evento no MAR, no Museu de Arte do Rio, envolvendo a cidade toda, celebrando os 187 anos do Machado, que completou agora dia 21 de junho. Né? A gente tinha aí os jornais, segundo caderno, então falta centralizar crítica, não tem mais, a gente tem uma crítica do Hoje a gente tem críticos, que são aquelas pessoas que fazem questão de abraçar o artista e depois, porra, adorei o espetáculo do fulano, e você vai ver o fulano, é o cara que tirou foto com ele abraçado, quer dizer. Eu sou amigo de vários deles e sei disso e tenho coragem de falar isso. É um absurdo. Hoje em dia você está falando dos espaços. No passado, Jorge sabe disso e você também, nós tínhamos críticos em cada um dos jornais que nós tínhamos, tinha críticos. Tinha desde o Leonel Fischer, que está vivo, mas não faz mais crítica, porque ele agora virou professor, virou dramaturgo, e aí não dá para ficar jogando pedra no próprio telhado. A gente teve Flávio Marinho, que passou a ser também dramaturgo, e entre eles muitos outros. Né? Bárbara Leodora faleceu, e tantos outros, né? Cadê essas pessoas? E, na verdade, o crítico quem era? O crítico era um cara que tinha um espaço no jornal para escrever o que ele queria. Não era melhor do que ninguém. Claro que tinha uma acadêmica da arte, né? Como a Bárbara falava. Mas, na verdade, a gente se inspirava naquilo. Mas nunca modificou. Muitas vezes a Bárbara elogiava no espetáculo, estava mal de público, continuava mal de público. Enquanto ela malhava algum espetáculo que estava bem de público, continuava bem de público, independentemente da opinião dela. Aumentava, né? Às vezes a crítica... O Jornal do Brasil tinha uma página de teatro, né? Com a editoria do Maxim Luiz. Hoje não existe nem mais o jornal, quanto mais a página dela. E o Globo também, quer dizer, o Globo tinha um espaço de crítica. Cadê o crítico do Globo? Esse projeto mesmo nosso, do Desconto em Cena, foi muito interessante, porque a gente começou no Castelinho e a gente tinha uma coluna no Rio Show que era o Durango Kid. E o cara foi, sem avisar a gente, e foi assistir todos os dias de espetáculo, era de quinta a domingo, cada dia um. E saiu na semana seguinte e a gente começou a fazer 2 sessões por noite lá no Castelinho, e era para ficar 2 meses, a gente ficou 4. Então, assim, ali centralizava, né? As pessoas abriam o Rio Show sexta-feira para ver, então acompanhavam aquilo, o que o Durango Kid estava falando, o que o outro estava escrevendo, os tijolinhos. E tinha o fanzine, que era o encarte dentro do jornal também, com uma leitura mais pop, que não é o caso do espetáculo, mas tinha uma leitura pop. Hoje também não existe mais isso. Então, é doideira. E lembrando que hoje o Rio Show nem está mais na sexta-feira, está na quinta, né? Quer dizer, e agora é assim, né? Porque acabou os anúncios de teatro. Os anúncios de teatro, aliás, as produções no passado tinham 50% de desconto para publicar nas páginas do Rio Show. Sim. E hoje não existe mais essa promoção, e aí, como não tem a promoção, também não tem anunciante, e aí o jornal que era mais grossinho, tinha mais paródia, não tem mais. Quer dizer, então, dificuldades que a gente passa. Por falar em críticas, João, a gente tem nesse projeto agora, a gente está trabalhando também, é importante a reflexão sobre o que é feito também. Né? Então, além das apresentações, às sextas-feiras, tanto no dia 3 quanto no dia 10, após a apresentação, a gente vai ter um bate-papo com um especialista. Pô, legal. Na sexta-feira, dia 3, vai ser com uma especialista da área de letras, especialista em Machado de Assis, a Luciane Nunes, e na outra sexta, no dia 10, falando em crítica, com uma pessoa que atuou muito na crítica do Globo, que é a Tânia Brandão, professora Tânia Brandão, que
vai estar lá discutindo. Que era crítica, a parte que foi de crítica teatro. de teatro durante um período, né? Exatamente, um bom tempo. Também da Unirio, foi minha orientadora de mestrado e doutorado na Unirio. Legal. Então vai ter essa participação dela enriquecendo quem for lá assistir, conhecer um pouquinho mais da parte teatral também, né? Não só a parte literária. Legal. Vamos falar de Anne Frank. Giovanna Sassi. Me conta um pouco, pelo que eu não me... Se eu não me engano, vocês estrearam no Shopping da Gávea, foi isso? A gente estreou no Vanucci, inclusive. Teatro Vanucci, na Feirinha do Vanucci. 10 espetáculos por dia. Você entra às 3 e sai à meia-noite assistindo 10 espetáculos, um por cima do outro, e só para quem puder. Exatamente. E foi uma temporada muito legal, a gente conseguiu prorrogar, o público estava bem bacana. Um público que se engajava muito assim, com a peça. É um espetáculo que a gente já tinha que ir estrear em 2020, e aí veio a fatídica pandemia. Então, estava na gaveta um tempão. E a gente conseguiu voltar justamente no Vanucci, e a gente vai fazer essa temporada rapidinho aí no Teatro Municipal, antes de começar a rodar. E uma coisa curiosa que eu queria comentar aqui sobre essa mesa, né, de todo mundo que está aqui, que eu acho que é muito E vocês podem característica. participar, tá? Pega o microfone. Uma coisa que eu acho característica da cultura, né? Assim, eu vi com pessoas que eu fiz peça com o Léo e com a Raquel no Baden Powell. Eu estou agora estreando uma peça que eu fiz no Vanucci. A gente vai. A nossa comunidade é um ovinho, né? A gente vai só se esbarrando. Só falta agora ler o livro aqui. Então, assim. Eu em 97, 98, eu fiz um espetáculo infantil, que foi o Chapeuzinho Vermelho, com a Marina Rui Barbosa, a ruivinha da televisão. Na época ela já era da televisão, já era ruivinha, mas não tinha o cartaz que ela tem hoje. E aí, quando a gente terminou a temporada, fizemos no Shopping da Gávea, não, fizemos no Teatro dos Grandes Atores, na Barra da Tijuca, e aonde? No Teatro das Artes, no Shopping da Gávea. E aí, no final, o pai dela, meu amigo Paulo, falou: você só produz infantil? Algumas pessoas têm isso. A pergunta chega a ser tendenciosa, né? Como se a gente só trabalhasse com criança, né? Meio pedófilo, alguma coisa, mas... Eu falei, mas por que não? Porque, porra, o sonho da Marina é fazer o Anne Frank, você conhece, aí me deu um livro para eu adaptar e fazer. Porra, mas isso tem 20 e tantos anos, ela agora não rola. A história é assim, que muita gente se apaixonou, a gente descobriu... Às vezes eu estava numa loja de roupa, comprando uma camiseta. E aí eu, conversando com a vendedora, né, comentei que ia estrear a peça, ela falou que era apaixonada, criou na infância, criou de novo na pandemia, Exatamente. Com a filha. A gente vai descobrindo muita gente que é apaixonada por essa história, muita gente que também acaba lendo na escola. A gente também teve essa relação assim, com escolas, muitos procuraram para poder assistir lá no Vanucci mesmo, além de a gente fazer alguns projetos de escola. Acaba sendo uma forma da gente também formar, né, espectadores. Não adianta a gente querer ter um público cheio se a gente não volta o nosso olhar para quem no futuro vai realmente encher essa plateia, né? Então, é uma história que surpreende. Assim, a gente já era muito apaixonado, a gente já tinha passado... A gente estudou. Para a gente fazer uma peça, a gente não decide e aí começa a fazer. Então, assim, tem um processo de estudo antes. A minha próxima pergunta seria essa: como é que vocês chegaram a esse texto? Então, a gente tem um grupo lá da Escola de Cultura, né, que é o Centro Cultural, que a gente tem em São Francisco, em Niterói, e a gente sempre se reunia para pensar quais seriam as próximas produções que a gente faria. Então, a gente fazia noites de bate-papo, de salgadinho, guaraná e muita conversa. E a gente se deparou, a gente estava pensando qual seria a próxima produção e a gente se deparou com o texto da Anne Frank. A gente descobriu toda a história das edições, que tem o original, tem o que o pai publicou, e a gente foi se apaixonando por isso. Então, a gente começou a trabalhar mesmo, era 2017, e aí a gente se inscreveu nos editais em 2019. Todo esse processo a gente fez junto com a Maninha, a Lúcia Serrone, que também foi crítica, foi jurada de teatro. Essa foi tudo. JB, E aí, com ela, a gente compôs criou essa adaptação, né? Uma diferença que tem do diário na nossa peça é que a gente adicionou o personagem do Vitor Kugler, que é feito pelo Heitor Martinez, que representa todos aqueles
todas as pessoas que estavam no escritório, ajudando eles a se esconderem no anexo. Então, a gente conta, paralelamente, a história dos 25 meses de esconderijo das duas famílias, também do Fritz, né? São 8 pessoas que ficam lá dentro. Ao mesmo tempo que a gente conta, a gente tem essa narração baseada nos depoimentos de quem estava no escritório, da Bip, da Bep, do próprio Kugler, do Kleiman, do último dia. Vai descrevendo esse último dia em que os nazistas chegam para tirar todas as famílias, todas as pessoas que estavam lá escondidas, em paralelo a esses fragmentos do cotidiano. E uma coisa que a gente sempre enfatiza muito é que a gente quer demonstrar a questão da humanidade que floresce, assim. Porque às vezes a gente fala sobre guerra, fala sobre tragédias, a gente esquece a própria humanidade que acontece independente dela. A gente enfatiza muito, tem uma fala que eu acho ótima, que é feita pelo Willy Häusler, que faz o pai, né, o Otto Frank. E na peça quem é que faz? O Willy Häusler. Ele fala assim, você não deixou de ser uma menina de 14 anos por causa da guerra. E eu vou cumprir o meu dever de pai independente dela. Fico arrepiada quando eu penso nessa fala, assim, eu acho... Esse é o nosso grande intuito, assim, da gente relembrar essa humanidade que existe, apesar dos horrores da guerra. E é muito legal ver o público se mobilizando com isso. Uma coisa incrível que acontecia era que, às vezes, a gente ia agradecer lá no Manute e as pessoas paravam, depois do aplauso, e falavam, eu queria falar uma coisa. E começava uma conversa, assim, com o público, com a gente. Então, uma troca que foi inesperada, mas que foi muito, muito gratificante também. Fala do teu elenco, senão vão te matar. Não, meu elenco, assim, sem eles estão, assim, a maioria está desde o início com a gente. Então, a gente tem o Edor Martinez, como o Victor Kugler, o Willy Häusler, a Ana Häusler, temos a Rose Abdala também, como a mãe, a Edith Frank. A gente tem o Leandro da Mata, Nicolas Freitas, e eu perdi a ordem dos atores, não pode... a gente tem Juliano Antunes, a Luísa Boldrini, bom, e eu na elenco, né, como Anne Frank. Então, nós somos 9 atores. Você, eu estou vendo aqui, você assina a adaptação do texto, cenário... E eu estou atuando, eu acabo ajudando ali. Porque quando a gente produz, você sabe, né? Quando a gente produz, a gente faz tudo. E ainda mais nesse projeto que a gente faz com recursos próprios, assim, a gente tem que se desdobrar para conseguir garantir um produto de qualidade, sabe? Eu nem gosto de chamar de produto, mas assim, uma obra, né? Que a gente faça com muito cuidado e que faça jus tanto à história de todos os atores e dos trabalhadores. Você estudou... Hello, Moto. Não. Aconteceu. Tudo estaria acontecendo. Tem uma cena que não aconteceu, a gente tem uma parte cênica, né, que a gente precisa amarrar, porque a gente queria muito... eu com a Maninha, né, a gente escreveu esse texto junto, o Marlos também, que está na direção... a gente fez nessa temporada uma co-direção da Lúcia Serrone e do Marlos Silva, e o Marlos também ajudou nesse processo. É impossível a gente separar em absoluto, né? Quem está no texto, quem está na direção, não vai mexer em nada. Então, a gente compôs esse texto junto, assim, e a gente... Tinha uma coisa que a gente queria deixar, que era... Quando a gente vê as entrevistas do pai, do Otto Frank, tem muitos vídeos, até indico as pessoas a assistirem, você vê essa relação do pai com a filha, da memória, de você ter acesso ao diário, a um documento íntimo, assim, né? Mas que também é a própria pessoa se apresentando. Então, a gente queria marcar esse trabalho incrível que foi do Otto Frank de manter viva a história da Anne, né? Então, justamente por causa dos depoimentos dele, a gente quis botar uma cena em que ele falasse para a filha que nunca ia esquecer ela, que apesar de tudo que ia sempre lembrar de quem ela foi, né? Então tem essa partezinha que a gente abre a possibilidade assim de algo um pouco mais lírico, uma licença poética, mas todos os acontecimentos ali são reais. A gente fala sobre questões históricas, sobre questões do cotidiano que aconteceram. O próprio discurso do Kugler, né, do Heitor,
é um discurso que é praticamente retirado assim, dos depoimentos que a gente tem das pessoas que estavam lá. Então é bastante documental, assim. Legal. E só em 2 dias em Niterói, e depois volta em cartaz, já tem alguma coisa? Aí eu vou pedir para vocês seguirem as nossas redes sociais para acompanhar lá, que a gente já vai trazer novas notícias. Ou seja, no momento termina ali, né? Fragmentos do Diário. Legal. Repete aí, pessoal. O nosso Instagram é anefrank.fragmentos do Diário. Legal. Por enquanto, o que tem é hoje, amanhã, teatro correr, no lindo Teatro já está Municipal de Niterói. lotando. Assim, a plateia já está quase sem ingresso, então corre para garantir. O teatro é lindo, o espetáculo é lindo, e as pessoas possam ir lá assistir vocês. Eu estive na casa da Anne Frank. Até então eu não sabia quem era a Anne Frank. E eu testemunhei aquele ambiente da tragédia, da angústia que aquela família viveu, no final se transformando num dos episódios mais cruéis, mais tristes, que está na ponta de um iceberg de coisas talvez até piores, mas uma coisa que mexe com o coração de todo mundo, a tragédia da Anne Frank. E eu queria que você soubesse que eu tive o privilégio de estar naquele cenário, de viver aquilo um pouco mais de perto. A gente está descobrindo muita gente que visitou, muita gente que às vezes pôde estar lá e não teve coragem de entrar também. Isso que você falou é verdade, assim, é a ponta do iceberg de um debate muito mais profundo. E é algo que eu sempre falo no final dos espetáculos, que é a gente faz arte para compartilhar sentimentos, porque opinião e só conversa, a gente faz isso no dia a dia. Mas quando eu assisto algo, aquilo mexe com os meus sentimentos, eu quero apresentar isso para o mundo, é a hora que a gente faz a arte. E aí, se alguém, depois da peça, sai do trabalho, para a escola, no dia seguinte, em casa, e conversa sobre aquilo que aconteceu, significa que a gente fez nosso trabalho como produtores da cultura, como trabalhadores das artes cênicas. Giovanna, estão perguntando aqui, quem foi a Anne Frank? Quem foi a Anne Frank? A Anne Frank foi uma menina de 13 anos, que junto com a sua família, ela teve que se esconder durante a Segunda Guerra Mundial, pelo fato de serem judeus. Lá no anexo se escondem 2 famílias, que é a família Frank, a família Van Pels, que no diário é como Van Damme. Então tem algumas mudanças que eles fizeram, justamente porque o diário foi lançado muito próximo do final da guerra. Então eles quiseram preservar a identidade das pessoas. Então, no diário vocês vão ver Van Damme, mas o nome real deles era Van Pels. E também o Fritz, que no diário é Dussel, que é um dentista que eles também acolhem lá. E o incrível é porque a Anne Frank ela escreveu um diário durante todo esse período que ela estava escondida no anexo. Ela deu o diário justamente no aniversário de 13 anos, logo antes deles terem que se esconder. Então a gente tem registrado uma perspectiva da história que às vezes a gente não tem acesso. Então a gente vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente fala às vezes dos números, da quantidade de pessoas que foram mortas por causa da guerra, a quantidade de pessoas que foram dizimadas pela discriminação dos nazistas. A gente fala dos números, a gente fala das atrocidades, e é necessário falar. Inclusive, a gente fez um evento agora no Memorial às Vítimas do Holocausto, que tem aqui em Botafogo, todo mundo veio lá a ver. É um lugar muito bem cuidado, um lugar com uma exposição incrível que fala sobre essas Onde vítimas. fica em Botafogo? Fica... Como é que eu vou explicar? É no Morro... Oi? Isso, no Monte Espanhol. Exatamente. Porque, como eu estudei na Unirio, a minha referência ao invés de você virar para a Unirio, você vira à esquerda para subir ali no morro. Então, a vista, você tem uma vista incrível, né, do Rio de Janeiro, ali em cima. A gente fez até uma roda. Foi muito ali, mas numa época de namorada, assim. Mas a referência é melhor do que ver, A gente fez uma também sou dessa, né? Não, aí eu não faço mais. E aí, então foi muito legal. A gente chamou a Hannah, que também é uma estudiosa, assim, dos direitos humanos. Então é legal ver as conexões que a gente consegue fazer, né? Bom, mas a Anne Frank é essa pessoa que ela, inclusive, está lá também, essa judia. E tem uma coisa curiosa, né? Eles foram sequestrados, capturados, presos pelos nazistas, e a Anne Frank ela morre 2 semanas antes do campo de concentração dela ser libertada. E a melhor amiga dela
Tem, inclusive, o livro, a minha melhor amiga, Anne Frank, que é escrita pela Hannah, a gente cita ela na peça também. Ela encontrou com ela no campo, elas estavam juntas na escola, e ela diz, isso eu acho incrível, ela diz que se a Anne soubesse que o pai estava vivo, que ela teria sobrevivido. Ela morreu de tifo, não foi nem assim. Então, o Otto foi o único que sobreviveu deles, para contar essa história, para poder guardar, para reencontrar o diário que foi guardado por essas pessoas que estavam no escritório. Então, assim, é uma história emocionante. Convido todos a lerem o livro, a lerem os vários outros livros que tem. Às vezes, nas livrarias tem cantos, assim, que tem vários livros sobre a Anne Frank. Tem esse da Hannah, tem do filho da Bep, tem... Ninguém sabe quem que delatou eles, então tem vários livros que falam sobre isso. Então, assim, convido todo mundo a entrar nesse universo, que é muito interessante. Campelo, chega para cá, cara. Entra aqui entre eles dois aqui. Entra na roda aqui. Quero tua participação. Ricardo Campelo, nosso debatedor semanal aqui. Bom dia, João. Bom dia. Bom dia. Salve, salve, Ricardo Campelo. Você vai me pedir a sugestão? Qual é a sugestão do dia? É o seguinte, amanhã, lá na estrada do Quitumbo, em Braz de Pina, Pertinho. tem uma exposição de carros antigos. Oh. Vai ser muito interessante ali lá. Eu vou lá. Exposição de carros. Antigos. Sim, mas aonde? Na estrada do Quitumbo. Legal. Lá em Braz de Pina, próximo à rua... Próximo à rua Guaíba. Legal. Rua Guaíba. Meu pai era expositor, talvez você tenha conhecido. Hein? Meu pai tinha Cadillac 41 nessa exposição. No Marizinho de Oliveira. Era seu Mário, que o Paulo chamava? Isso, meu pai. Seu Mário, o Paulo adorava o seu Mário. Colecionador de Cadillac 1941. Bom, isso aí é... 1941, 1954. Eu me lembro. Vamos continuar falando de teatro. Falar agora com o Marcelo Santos. Puxa o microfone, Marcelo. E aí, por que o Doente Imaginário, cara? Cara, não vem dizer que foi por causa do Ítalo Rossi, né? Que montou isso e ganhou dinheiro no final da carreira dele. Bom, ou nem tem essa referência. Né? Ivan Martins, na Escola de Teatro Ivan Martins, ele vem fazendo uma formação importante, né, para os atores, no sentido de peças importantes historicamente. Então, na mesma linha, nós temos o Martins Pena, no Juiz de Paz na Roça, e agora também o Doente Imaginário. O Doente Imaginário, a peça não é a peça mulher mais famosa, seria o Tatu, mas ela tem uma marca muito forte, que é que o Guilherme fez essa interpretação tão forte, né? E acabou fazendo por último, porque ele teve um mal súbito, né? E nesse dia dessa estreia mesmo, ele faleceu, né? Então tem uma história muito forte. Então é uma coisa muito emblemática essa peça, Doente Imaginário, né? Traz essa lembrança e é muito conhecida também. E uma comédia muito divertida, né? E a gente fez uma montagem muito divertida, com muitas inovações. E a direção de Ivan Martins é muito interessante, além de ser muito rigoroso e dar esse tom para os alunos de uma forma muito profissional, como se já experientes fossem. Eu acho que o diretor ele tem que ter tanto melhor quando ele aproveita cada talento, né? São vários talentos que os filhos às vezes cantam, às vezes dançam, né? A gente tem um talento incrível lá cantando, o Corpo Fugita, gente se despontando no mundo de forma impressionante também. E eu também tenho um trabalho de nessa peça eu vou estar fazendo direção musical também. A gente está fazendo a produção. Mas eu posso falar aqui um pouquinho dos atores? Sim, só falar, senão o pessoal te mata lá.
Porque, na Ensaiando verdade, e você aqui falando na rádio. porque assim, embora são 14, né? Mas assim, está descontando. Tem que falar, mas sem ler, né? Tá Quero ver se você lembra. Não, eu lembro sim, mas o medo de você não olhar é você esquecer alguém, né? Porque aí é um pecado. Porque, assim, a Cris Vieira, hoje, ela é talentosíssima, ela fez o Juiz de Paz na Roça, né? Agora, nessa Na passada. verdade, foi o Ivan que descobriu ela, né? O talento dela. Pois é, e ela acabou assessorando 15 anos o Ivan, e agora já está fez a formação de diretor, está com 10 anos de diretor. Ela conseguiu ver, entendeu? Sim, conseguiu, já é diretora também. Isso é muito legal, né? Porque nós tínhamos 2 ou 3 ali no BNT, já tem 9, tudo se animando e descontando muitos talentos. Então, a Débora Conceição também na produção, também de atuar, Manuel Gonçalves, Jerusa Ramos, na comédia, Jéssica Estrada, Jota Batista, Ludmila Galindo, Luiz Prata, Manu Vale, né? Santos, que sou eu, Milton Peçanha, Bill Fontes, também muito atuante da produção, Loboro Fujita, Vinícius Moreira. E fazendo aí a cenografia, o João Mar, né? Está fazendo uma cenografia muito bacana. E também nas mídias, né? O Teixeira Filme, né? Nosso PH, sonoplastia Márcia Tobias, maravilhosa, remotamente estamos ajudando. Há um comprometimento muito grande das pessoas. E a gente realmente está fazendo um trabalho consistente e até no público. E eu acho que a gente vai fazer uma marca bem interessante, porque o dia vai ser o dia de Copa do Mundo. Né? Vai ser às 8 da noite. Né? Às 8 da noite. Né? E as duas. O jogo vai fazer as duas. Mas a gente já está com uma venda antecipada muito forte. Quando vocês começarem a vender, ninguém se ligava no jogo. No jogo? Mas a gente acredita que mesmo assim a gente vai ter muita gente lá. Muita gente lá, até porque as pessoas que não compraram, elas não estão comprando e desistindo, elas estão optando por Copa do Mundo. Mas as pessoas que muita gente está comprando e vai, ou seja, está priorizando a questão do espetáculo, é porque a gente foi montando uma marca, a gente foi montando uma rede, uma marca, tem essa rede pessoal, mas uma marca de qualidade, né? E assim, o Justo Paz também a gente fez para fazer um dia de representação. Né? Marcelo, não quero te interromper, mas já te interrompendo. Você fala sobre as pessoas que compraram ingresso. Legal. Quem são essas pessoas? São pessoas ligadas à família desse monte de artista, não é isso? Pois é. É o curso de Thiago Ivan? Sim. Porque essas pessoas, assim, sabem que a sobrinha só vai se apresentar um dia, naquele horário, naquele local. Eles não vão fazer outra coisa, eles vão lá, senão a família enche o saco deles. Ou não é? E não é ser simplista, não, é ser realista. Eu já fiz isso, já fui diretor de companhia de teatro e workshop teatral. O Ivan começou e eu estava já fazendo isso, ele sabe disso. Conheço Ivan, na época que ele chamava Ivanei Martins. Foi meu ator em companhia de teatro. Então, cara, a realidade é essa. Né? E que ótimo que seja essa, entendeu? As pessoas estarem ligadas no teatro e não no Jogo do Brasil. Mesmo porque o Jogo do Brasil, com a risco da gente torcer e perder, lá não vai perder nada, só vai ganhar. Mas não são só familiares, tem muitos amigos também, e vai se formando essa rede. Mas é que tá, o nome é amigos. Amigos é para prestigiar amigos. E as nossas redes sociais também têm sendo bem trabalhada, né? Muito bem trabalhada, esse trabalho de fotografia, de cena, da Teixeira Filme está muito bacana, muita qualidade lá. Então, Teatro Ivan Martins e @Ivan Martins Oficial. A gente pode botar isso lá. E o curso de Teatro Ivan Martins está funcionando lá, uma parceria na Rua do Catete, número 72. E pode confiar, tá? Estão descontando muitos talentos, vamos lá. Mas, se eu puder fazer um comentário, eu falar do Teatro Ivan é muito surpreendente.
questão de público. A gente fez peça no dia do show da Shakira. A gente achava que assim, a gente ia comprar, talvez não fosse, assim, surgiu essa incerteza. Mas, assim, surpreende. Às vezes a gente acha que as pessoas estão menos interessadas no teatro que estão. A gente aposta, às vezes, menos que as pessoas. Então, o público do Vanucci é sempre o Chapo da Gávea. É porque, na verdade, o Teatro Vanucci, você vai para assistir uma peça às 6 horas, aí chega lá e descobre que aquela das 6 foi substituída por outra que entra às 8 e antecipou, ou a das 4 atrasou e vai fazer às 6. Aí o cara que não sabe nem o que é aquilo, para não perder o passeio, ele vai e entra. Quem conhece o Teatro Vanucci sabe o que eu estou falando. Claro que numa segunda-feira você vai estar fazendo sozinho lá você. Você vai chegar lá às 3 da tarde, não vai ter ninguém para te apurrinhar. Mas final de semana, são 15 espetáculos de 3 da tarde até meia-noite. O único que tentou moralizar aquilo ali foi o Atom Bastos. Foi o único. Eu tive lá em 2023 com o musical do Gonzaguinha. Eu tinha 1h30 para montar uma banda de 5 músicos e mais 2 cantores, fazer um espetáculo de 1 hora e entregar o palco. Em 1h30. E eu ainda fui acusado de atrasar o teatro, porque eu não conseguia. Quem consegue fazer um espetáculo de 1 hora e em 1h30 você entra, monta a banda, e quando eu digo monta a banda, é equalização, é sonorização, que não é só microfone, é bateria, é baixo, é guitarra e voz, entendeu? E a síndica de lá, quer dizer, a administradora, como dela? Não, a Índia é a dona. A Lúcia ainda corria atrás da gente com vassoura, que tinha que entregar o palco. Entendeu? E os atores desmontando aquilo ainda com o figurino do espetáculo. Se for tirar o figurino, ainda é nosso. Entendeu? Então, o Vanucci é isso, o que você falou. As pessoas entram ali sem a certeza de que vai assistir aquele espetáculo. Eu sei de gente que foi assistir Além da Vida ali, e lá pelas tantas perguntou, mas pior é que ela tinha entrado para assistir outro espetáculo e colocaram ela para assistir Além da Vida. E Além da Vida era só oração. E aí, lá pelas tantas, mas peraí, e o fulano, que era o espetáculo que ela queria assistir? E não estava, ela estava dentro da Além da Vida. Isso não é conto, é verdade. As pessoas contam sobre isso. Então tem isso, tem as pessoas que querem assistir o espetáculo, as pessoas que são amigas, as pessoas que são familiares e os desatentos que entram sem saber o que vai assistir. Esse é o Teatro Vanucci. Na verdade, declaração de quem já trabalhou lá algumas vezes. Quando a gente vende o nosso peixe, além de estar nessa peça, é um lugar, é um polo de referência, né, do teatro. Né? Nós temos 4 teatros lá, né? 4 teatros importantes. Então... Eu ontem estive lá assistindo Baixa Sociedade com Luiz Fernando Guimarães, com o Teatro Clara Nunes lotado, cara. 1 hora de espetáculo, uma comédia que você ri do início ao fim. Salve Luiz Fernando Guimarães, a gente sabe te perguntando, porra, quem faria esse personagem tão bem quanto ele? O Shopping da Gávea. Mas continue. É isso, é um lugar que é muito interessante a gente passear, né, quando a gente está vendendo a nossa ideia ali da peça, né, para a cultura. E a gente está fazendo uma marca aí, uma marca de qualidade, porque a gente conseguiu praticamente contar no Teatro Juiz de Paz da Roça, lá no Vanucci. Várias vezes, né? E a gente pretende fazer isso também com o Médico Funcionário. Uma montagem muito bonita, no estilo comédia dell'arte, né? Todo mundo bem maquiado, uma cenografia legal, uma comédia com estilo, né? E aquilo que a gente estava falando de aproveitar os talentos, né? A gente vai fazer algumas inovações, porque é uma adaptação. Então, pra você ter uma ideia, a gente vai ter um Argan cantando rap, né? Impactando a... Você que faz o Argan? Eu faço o Argan. E a gente está ali naquele ritmo clássico, né? Colocando aquela música clássica e bem no rap. Então, a gente faz algumas coisas assim, bem revolucionárias, despontando muitos nomes aí para a comédia. E, como eu disse, é uma marca que o professor diretor Ivan Martins vem fazendo, né? De estar fazendo esse tipo de formação, de estar
ressaltando o talento de cada um, exportando esses nomes, e fazendo também de uma forma séria, de tal forma que você já possa ter uma experiência como um trabalho absolutamente profissional, porque é profissional, mas assim, formal fosse, né? Temos 2, 3 ali no DRT, já tem 9, são 14, ou seja, atores profissionais já estão se interessando em fazer, né? Não há problema de ser uma questão de curso, que aderem a essa qualidade. Então, vai ser muito divertido. Eu estou recomendando que vocês vão até lá, não vão se arrepender. Fala um pouco para a gente o que é o doente imaginário. Conta um pouco da história desse doente imaginário, quem é. Bom, o doente imaginário, como o nome já diz, né? Ele é um hipocondríaco. Né? Então, ele perturba a família ali inteira. Né? Ele é rico, né? Tem uma questão de cavaleza e tem uma relação com a empregada dele muito próxima, né? Estão ali sempre discutindo, xingando, né? Ele xinga muito ela e ela faz muita ironia com ele, né? O doente imaginário, ele tem uma paixão ali, que é a Belinha, que está ali dentro, passando aí para trás, né? Querendo o dinheiro dele, e ele fica nessa paixão cega pela Belinha. Também é uma filha, mas cego pela paixão da Belinha, não quer deixar tudo para ela. Ela tem um caso com o tabelião, enfim, toda essa trama aí muito divertida aí, né? Uma trama familiar, muito divertida. Para quem não está ligando o nome aos fatos, esse doente imaginário foi o que deu aquela dupla da Frosina com o seu Nonô. A novela, se não me engano, Pão com Pão, da Ari Fontoura e a Berta Moreira no passado. Aquela historinha deles na novela se baseou no doente imaginário. Ele, Sovina, e ela, a empregada dele. Não sei se vocês fazem referência disso. É isso, professor? Seu Nonô Correia, que era do Fontoura, e a Berta Moreira fazia a Frosina, que era a empregada deles, ele não deixava ela abrir a geladeira tinha cadeado. Já passei por isso. Brinca muito com essa coisa da varia. Fala no microfone. Em várias peças, a mulher brinca muito com essa coisa da varia. Sim. Tem até o avarento. O avarento. Amor se paga. Amor se paga, isso aí. Grande Patinho, sempre atento. Estava aqui até agora tentando lembrar aí. Não, mas é isso. Vamos falar sobre o curso de teatro na Sala Baden-Powell. Eu não posso falar em Sala Baden-Powell sem lembrar dos meus 224 shows que eu fiz lá entre 2018 e 2019, antes daquela casa fechar, que foi muito ruim. E fale, Márcia. Pois esse ano eu faço 27 anos de carreira, né? Quantos anos? 27. Que idade, né? Como atriz. Aí, eu comecei a dar aula em 2009 e comecei a escrever para comédia em 2003, porque eu queria fazer como atriz o tipo de humor que eu me identificava. E aí foi mais para eu me colocar no palco para fazer esse tipo de comédia, né? E aí as pessoas começaram a gostar. E, assim, a gente ficou 3 anos em cartaz no Teatro Miguel Falabella, foi só no boca a boca, teatro 500, poucos lugares lotava. Qual espetáculo? Surto a 2. E aí as pessoas... Tinha alguma coisa a ver com a peça Surto? Não, o Surto veio depois. Foi antes? Cartaz lá, foi antes do Surto. E aí começaram a me encomendar, e aí eu comecei a escrever para comédia, assim, não era a minha intenção trabalhar só como autora em algumas peças, inclusive essa que eu vou fazer com os alunos já ficou em cartaz também, que chama Coisas de Teatro, foi em cartaz acho que 2012, 2013. Fagundes, foi lá, essa foi em cartaz, eu não fazia como atriz, direção da minha peça. E aí, quando eu dei aula, eu já meio que fazia isso, porque eu fazia os meus próprios textos como uma apresentação de final de ano, né, com os alunos.
E só na Laura Alvim, eu dei aula na Casa de Cultura na Laura Alvim, na Rampa, né? É que eu, como o curso era de dramaturgia e teatro, aí eu auxiliava eles a fazerem o próprio texto também, mas com o meu estilo, assim, de humor. E aí, agora, eu falei, vou voltar da aula, porque depois do lançamento do canal, né, eu sou integrante de um canal de humor chamado Macacos Me Mordam, foi lançado no mês passado, e aí, mês casado, 2 meses já, né? E aí, teve um sketch que teve mais visibilidade, porque teve a participação do Gianni, né? Gianni é mais conhecido como Reinaldo Giannichini. Eu vou interromper, que eu vou falar com a Laura por telefone, a gente volta a falar com você. Bom dia, Laura Proença, seja bem-vinda aqui no nosso Sabadão do João. Que bom falar com você. Está me ouvindo? Alô, Laura? Pode apertar alguma coisa aí, eu não estou ouvindo. Alô, Laura? Oi, está me ouvindo? Agora estou. Que bom. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, sábado lindo. Que bom falar com você. No início do programa, eu te anunciei você como protagonista do curta-metragem No Tempo de um Champanhe, dirigido pelo Márcio Trigo, e está em cartaz agora em São Paulo para a comédia Elas São de Matar, ao lado da Nani People. Vamos falar um pouco sobre isso. Você esteve aqui no lançamento do teu filme, né? Aqui durante a semana, foi terça-feira. Sim. Né? Me fala um pouco sobre esse filme. Esse filme, a ideia do Marco foi que a gente fizesse algo assim, parecido com Tarantino, né? Uhum. Então, na verdade, ela é uma mulher normal, com vida normal, mas ela tem um senso de justiça muito forte, um tanto quanto forte, e ela é, na verdade, uma matadora de aluguel. Mas ela só mata também fazendo justiça, entende? É uma justiceira, então? É uma justiceira, digamos, do bem. Legal. É muito interessante, porque ele fez assim, o mesmo clima do Tarantino e tal, uma coisa totalmente nova para mim, né? Eu nunca tinha pego, por exemplo, uma arma nem nada. E esse clima todo ficou muito, muito legal. Ficou muito legal. Legal. Eu vi fotos, o Joaquim me mandou algumas fotos, eu vi na rede social. Foi bem prestigiado esse lançamento aqui no Rio. Agora, você está em cartaz, como eu falei, né? Nessa comédia, Elas São de Matar. Quer dizer, o teu personagem no filme tem a ver com matar da peça? Não, né? Tem nada a ver, coincidência. Não tem nada a ver. É uma comédia que, na verdade, são 4 amigas que se encontram toda semana para jogar bingo. Uhum. E, numa dessas vezes, a Nani acha que matou o amante. Uhum. E aí se desenrola em volta dessa situação. Né? A gente vai descobrindo e é muito engraçada, né? A Nani, por si só, já é uma pessoa engraçada e iluminada. Né? A Ângela disse também que está conosco, também engraçadíssima, uma figura. E a Michelle Muniz, que é a produtora e também a atriz da peça. E tem a Carol Estonfella também. Então, assim, é muito, muito difícil. A gente tem esgotado todas as sessões, esgotaram. Então, porque a gente vai voltar agora em agosto, de agosto a gente volta no Teatro Moca. Atualmente, esse final de semana, por exemplo, vocês estão em qual teatro? Fernando Torres? Não, a gente ficou no Fernando Torres um mês, agora a gente está no Teatro Moca. Teatro Moca, e vocês voltam para o mesmo Teatro Moca? O mesmo Teatro Moca em agosto. Legal. Fala um pouco sobre essa comédia. Então, é isso. É uma situação que se desenrola através em que a Nani, a personagem da Nani, a Agnes, acha que matou o amante. Ela é totalmente incorreta, ela é muito engraçada. O diretor dá um texto maravilhoso, autor da peça, inclusive essa peça ela ganhou prêmio, né? E, enfim, e aí se desenrola através disso, né? Acaba que todas tinham algum envolvimento com esse amante que enganou
primeiramente a Agnes, que é a Nani, no caso, né? E a gente vai descobrindo com o decorrer da casa. Foi gratíssimo, situações tão assim, esdrúxulas, assim, situações assim, incríveis, assim, de você morrer de rir. Legal. Eu comentei aqui ainda há pouco, eu ontem fui assistir um espetáculo com o Luiz Fernando Guimarães, o Baixa Terapia, que é uma montagem com texto do Júlio de Oliveira, e veio de São Paulo também com muito sucesso. Esse espetáculo de vocês pretendem vir ao Rio de Janeiro, se apresentar aqui, fazer temporada, ou ficam só em São Paulo? Não, a gente pretende, sim, mas mais para frente um pouco, porque a gente está fazendo uma carreira aqui em São Paulo, né, com o teatro, é uma coisa impressionante. Então a gente está deixando mais sólido aqui, né, com o público, bastante com o público, está dando muito certo, graças a Deus, não teve nem um dia da nossa festa que não teve esgotado, uma coisa incrível. E a gente pretende, sim, mais para frente ir para o Rio. Legal. E como é que foi feita a escolha do elenco? Vocês são amigas, eram amigas, ou foi teste? Não, foi o seguinte, eu fiz um filme, inclusive eu estive em Cannes agora, com esse filme que ele apresentou no Marché do Filme, e eu conheci a Michelle Muniz, que é a produtora, nesse filme que a gente filmou lá em Francoso. E aí, ela gostou do meu trabalho, e tal, a gente ficou em contato, e quando surgiu essa peça, aí ela me chamou. Legal. Ela me convidou. Falou, você, acho que esse papel aqui para você e tal, aí eu topo. Porque, assim, a loucura é que aqui em São Paulo, né? Eu sou no Rio, saí todo feito em São Paulo, eu tenho 2 filhos, meu marido, aí eu ficava a semana toda aqui ensaiando, eu voltava para o Rio, isso aí foi um mês e pouco, assim, e essa ida e vinda também, né? Que a gente vem, faz a peça, 2 dias e volta para o Rio. Mas vale a pena, porque... Teatro é teatro, né, Laura? Teatro é teatro. E o público está adorando, então tá muito legal. Nesse teu elenco, você é a única que é do Rio? Eu sou a única que estou do Rio. Na verdade, a Nani é do mundo, né? A Nani está aqui, está ali, está lá. A Nani está sempre rodando, né? Ela ainda tem os espetáculos solos dela. Além dessa sempre. Ela está fazendo agora até uma outra peça, que depois o diretor também, acho que vai estrear no Rio, dia 12 de julho. Se eu não me engano, mas eu posso falar do outro. Mas eu acho que dia 12 de julho estreia uma peça da Nani aí no Rio, muito legal. Ela tem até um show cantando Fafá de Belém. Além dos espetáculos solos, ela tem um show cantando Fafá de Belém. É verdade. Enfim, ela é múltipla. Nani, me conta o seguinte. Vocês têm intenção de rodar o país com esse espetáculo? Porque são 5 atrizes, né? Parece ser... Algumas idas, São José dos Campos, trabalhei para São Bernardo, vamos voltar em São José, estamos negociando para Minas, para Floripa, a gente vai viajar, então é essa também, né? Legal. É isso, te desejo mais sorte, mais sucesso para você e para as outras meninas. Te agradeço muito por estar aqui comigo. E convido os nossos ouvintes para te assistir aí em São Paulo, que a nossa audiência também está em São Paulo, está em Belo Horizonte, está em Curitiba, está em todo o país. Maravilha. Olha, gente, venham assistir a gente, a Lição de Matar. A partir de 5 de agosto, porque hoje está esgotado, porque eu não convido, mas a partir de 5 de agosto, todas as quintas e sextas, 8h30 da noite, no Teatro Moca. É a Lição de Matar. Eu, Nani People, Angela Dick, Michelle Muniz, estaremos esperando vocês. E Carolina Stoffela, é isso? E Carol Stoffela. Porque a Carol, a gente, quando eu não estou, ela não está. Você divide... É uma grande atriz, ela está em passagem com o Giannichini, uma peça pelo Brasil também. Uma gente boa. Legal. Legal. Obrigado. Muito obrigado mesmo, Laura. Obrigada a você. Sucesso para você. Um beijo. Beijo para você. Valeu. É isso. Falamos com Laura Proença, diretamente de São Paulo, para os nossos ouvintes do Programão do João. Continuando, Márcia. Então, vou falar um pouco da Sala Baden-Powell, porque... A Sala Baden está aberta ou está fechada? Então, aí eu falei assim, aí as pessoas, volta da aula, inclusive meus ex-alunos, né? Aí teve essa demanda por conta do lançamento do canal e eu estava procurando um local. Eu moro ali em Copacabana. Sempre passei pela Nossa Senhora e tinha aquela escada que
na minha cabeça era como se fosse uma miniatura da escadaria Celaron, lá. Mas, na verdade, hoje em dia eu sei que chama-se escadaria Amoral, que tem ali do lado da sala Baden-Powell, né? Que leva para as salas. Que leva para as salas. E nunca me ocorreu de subir. Então, assim, na verdade, é no complexo, isso é no complexo da sala Baden-Powell, um espaço cultural, mas a parte da frente, né, a entrada principal pela Nossa Senhora está fechada. Você pode entrar pela Nossa Senhora através dessa escadaria ou pela Rua General Barbosa Lima, 68, que é a entrada da sala de leitura Alfredo Machado. E eu descobri vários alunos que moram ali em Copacabana também não sabiam que aquela escada daria nesse espaço, que é tão rico. Assim, é um espaço lá em cima, você pode entrar, inclusive, pelo prédio ao lado, não é isso? Você pode entrar por essa escada. Se for pela Nossa Senhora, ou você pode ir pela, assim, perto do metrô Cardeal Arco Verde, pela rua mesmo. Sim, mas quando você vai na direção do fluxo do trânsito, se você passar 2 ou 3 endereços, 2 ou 3 prédios, tem um prédio que dá lá em cima, não tem? Não tem mais para passar. Tem? Tinha. No passado tinha, porque era onde ficava a administração da sala. Eu pensei que fosse aquelas salas lá em cima, não é? Não. Aliás, bom, é lá em cima em relação à sala Baden-Powell, mas pela General Barbosa Lima O importante é saber que não é na sala Baden-Powell. Não é, porque tem gente que confunde, acho que é assim, mas está fechado. Não, eu acho até que não é nem confusão, eu acho que é mais fácil você falar que é na sala Baden-Powell, o cara chega lá e descobre que não é, e que você tem que informar que é no lugar que sobe uma escadaria ou vende... É na entrada de trás da sala Baden-Powell. O endereço, na verdade, é o General Barbosa Lima, 68. E está tendo... a demanda tem sido tão legal, assim, que eu estou pensando em abrir uma outra turma, essa turma que está agora, às quartas, 19 horas. Estou pensando em abrir outra durante a semana, né? E o perfil da turma é muito legal. Teatro tem muito isso. Que qualquer personagem, qualquer idade tem personagem. Então, o mais jovem tem 17, a com mais idade tem 70 e poucos anos, assim, tem pessoas, tem atores, tem advogados, tem engenheiros, tem gente que veio da palhaçaria, tem gente cabeleireira, massoterapeuta, assim, e as pessoas sentem ali e saem melhores do que chegaram. O feedback que eu estou tendo é esse, é muito legal. Você tem quantos alunos hoje? Agora está com 6. Por isso que eu acho que eu vou abrir outra turma para ainda está. Agora abriu vaga também para se inscrever em julho, né? E aí, no final do ano, eu vou fazer essa peça que já teve em cartaz no teatro, que agora chama Domingos Oliveira, mas que na época era Maria Clara Machado, e que já foi planetária também. Que chama-se Coisas de Teatro, que é um texto meu, são esquetes de humor brincando com esse universo do teatro. Assim. Então, tem, assim, o contra-regra, que tem a vaidade de dizer assim, não, sou eu que coloco, e o ator fica inseguro, que não, eu quero ter certeza que o objeto está ali. Então, tem o diretor que gosta de fazer aquele jogo de poder também, que a gente é famoso, né? Esse tipo. Tem a atriz que tem um papel pequeno, e aí começa a explicar uma série de subtextos para tentar fazer com que aquele papel pareça maior, entendeu? Então, assim, são várias brincadeiras, esquetes de comédia do universo de teatro, eu vou apresentar com esses alunos, se eu abrir 2 turmas, 2 apresentações no final do ano. Eu, durante algum tempo, um período, tive workshops teatrais. Eu me lembro, como recordação, que a maioria dos alunos vinham porque os pais, as mães principalmente, queriam que os filhos fossem atores e na época eles queriam ir para a Malhação. Eles achavam que fazendo o curso de teatro iam direto para a Malhação, é uma loucura isso. E como é que é essa relação? Os teus alunos são o quê? Você já falou que tem várias profissões, mas é para criança também, é para adolescente, é para todas as idades? Não, é a partir de 16 anos. Assim, quando vem pessoas abordarem, tem gente que tem um pouco já esse objetivo, né? E aí eu explico que, assim, é um curso que
Quando eu explicava, eu perdi metade dos alunos. Ó, gente, daqui vocês não vão para a Globo, eu não conheço ninguém lá. Vocês não vão para a Malhação. No máximo vão virar atores, porque eu vou dar aquele diploma, vocês vão correr atrás lá do... o certificado também, de participação. Ah, João, mas eu queria que meu filho, porra, então esquece. Só não me pede a mensalidade de volta, mas não vai. Mas porque as mães vinham, elas queriam verem representar nos filhos aquilo que ela não foi. Eu não tive oportunidade na minha época, como se da época dela fosse... Tive muitos casos desses. E é o caso do Ivan também. Trabalhou durante muito tempo com muita gente de televisão. As pessoas na época procuravam o Ivan Martins, achando que ele ia colocar em alguma novela. Ivan, que meu camarada já foi até produtor de elenco da TV Manchete, com Walter Gavancini, com um monte de gente boa. Então as pessoas procuravam o curso dele na época, achando que ele ia colocar na Manchete, coisa que nunca aconteceu. Eu acho legal quando acontece, quando o aluno tem esse objetivo, e aí, durante o curso, ele se apaixona pelo teatro, ele é mordido pelo bichinho, né? Ele se apaixona pelo teatro em si. O teatro não é... Aquilo ali já é o objetivo, né? Não só um meio, entendeu? Aprender, mas o que eu estou falando, Márcia, não é nem das crianças, é as mães que queriam se inspirar. Mas hoje em dia tem adulto também com essa cabeça também. Não, sim, mas normalmente os adultos são aquelas pessoas que levavam os filhos para fazer os cursos. E as mães ficavam sedentas em participar das aulas. E no nosso caso, né, lá atrás, a gente objetivava de cara a montagem de um espetáculo. A gente montou vários espetáculos. E a gente entrava em cartaz, diferente de ficar um dia, 2 dias, a gente alugava uma pauta, ficava 1 mês, 2 meses no Teatro Leblon, no Teatro dos Grandes Atores, no Teatro das Artes. Então, acredito que tenha sido o primeiro curso, workshop, onde a gente terminava o curso em temporada. Diferente do que o Marcelo vai fazer de uma única apresentação, a gente fazia 12 únicas apresentações. E a gente ainda trazia um ator bacana, né, de algum renome, para protagonizar os espetáculos. Trazia. Nessa época foi o encerramento do último grupo de Paquitas. Então, eu trabalhei com praticamente todas as Paquitas. Só uma que morava em Caxias disse que morava longe e não foi. Ela perdeu. Todas as outras fizeram comigo. Desde André Sorvetão, a todas as outras. O último tipo de Paquitas. Mas me diga, e as pessoas que quiserem participar do teu curso, como é que elas fazem? Então, ir no meu Instagram, aí lá tem todas as informações. Como é que é o teu Instagram? Meu Instagram é @marciacerqueiraatriz. Só isso, Cerqueira com C. Legal. E aí tem todas as informações. E lá na bio também tem o link do canal, né? A nossa proposta é fazer sketches de humor com uma linguagem de cinema, assim, eu acho que tem uma coisa, um humor meio nonsense, tem uma coisa com efeito especial, né? Hoje em dia a gente tem efeito especial e tem inteligência artificial, são coisas diferentes. Mas aí as pessoas podem ir lá na minha página, podem se inscrever para o curso. Estou pensando em abrir outra turma além dessas, que é de quartas-feiras às 19 horas. E não dá para a pessoa ir lá, isso é uma coisa também que as pessoas não dá para a pessoa ir lá pedir informação, porque eu só estou lá nesse horário do curso, entendeu? Então, a informação é virtual mesmo, pelo WhatsApp, pelo Instagram. Então, quem quiser, @marciacerqueiraatriz. Legal. Vou conversar agora com o Dr. Mário Rebelo de Oliveira Neto, autor do livro O Jogo da Defesa, que é esse livro aqui. Doutor Mário, quando o Patinho, né, seu assessor de imprensa, me falou do seu livro, do lançamento do seu livro, a primeira coisa que me veio na cabeça, sou idiota, confesso, eu assisto novelas. E foi no meio daquela, não sei se eu ver, o Quem Ama Cuida, a novela das 9, que tem um embate no tribunal pela morte do protagonista, que é o personagem do Arthur Brandão, que é protagonizado pelo Antônio Fagundes, e o advogado em questão é feito pelo Dan Stuban, de forma bacana. E muito se falou
sobre a veracidade daquele caso específico. Não sei se o senhor assistiu, não sei se a gente pode começar o nosso papo sobre isso. Tem uma noção. E aí, as redes sociais, falou-se muito dos erros jurídicos naquela questão. Boa, Leonardo? O senhor quer comentar sobre isso? Quais são esses erros? Também são muitos erros e eu acho que eles deveriam ter uma assessoria jurídica antes. Normalmente a Globo tem, né? Dessa vez eles falharam. Um programa dessa responsabilidade. E, quer dizer, assim de memória, não anotei, não estava preparado para falar sobre isso. Nem imaginava que eu ia falar sobre isso. Não, de maneira alguma, mas eu reparei realmente muitos erros, muitos absurdos. É difícil, só vendo e identificando novamente. É difícil eu me lembrar. Realmente, você está no pé nessa. Legal. Agora, o seu livro, O Jogo da Defesa, Crime e Romance em 20 casos reais. Quais são esses 20 casos reais? Olha, na nossa vida, nós temos, assim, momentos que nós desejaríamos que fosse para sempre. Só que o sempre não existe, o sempre é uma ficção. É aquele momento que você quer que seja para sempre, mas em pouco tempo vira água de rio, vai parar no oceano, se dilui completamente. Então eu percebi que tudo que você tem é a memória. E que a memória, a minha memória, como todos nós, ela vai se apagando aos poucos. E as experiências, as pessoas que conhecem vão morrendo. E tem certos momentos que você gostaria de eternizar. E foi pensando nisso que eu comecei a escrever sem qualquer pretensão de fazer um livro. Porque esses 20 casos aqui são 20 casos totalmente de memória, sem consultar um único processo. É tudo que me lembrava, e é um aspecto da advocacia criminal que mexeu comigo, que mexeu com as minhas emoções. É diferente de um relato que você vê no jornal sobre um crime. A interação entre o advogado, seu cliente, e o caso em si é uma coisa que pode ser, digamos, cristalizada como uma arte. Eu me vejo aqui no meio de vocês, eu sou uma ilha no oceano de artistas. Imagina! Mas estou me sentindo muito bem, porque nós temos... Qual artista que não precisa de um bom advogado? Não, é verdade. Mas eu tenho... nós temos aqueles artistas profissionais, mas nós temos os artistas que nascem artistas, que têm alma de artistas, podem estar numa outra profissão e não estão. Eu contemplei aqui a Giovana falando. Giovana, que grande advogada, o mundo está perdendo. Ela fala com emoção, ela fala com sentimento, ela tem conhecimento de causa. Eu fiquei aqui extasiado quando ela fala, bem, meu Deus. E eu já fui guitarrista, já fui poeta, já fui compositor. Então, a minha estreia no tribunal não foi assim muito difícil. Eu já tinha cantado em público com o meu conjunto, como crooner do conjunto. Então, o tribunal é mais ou menos algo parecido, né? Mas nós temos tribunais e tribunais. Dentro do tribunal, nós temos uma coisa muito bonita, que se chama Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri, as pessoas que não conhecem podem pensar, poxa, por que não é o juiz que julga tudo? Você tem que chamar aquele 7, você tem que levar aquele tempo todo. É um julgamento completamente diferente. O homicídio, o crime doloso contra a vida, que é aquele que é julgado pelo Tribunal do Júri, é aquilo que os técnicos costumam chamar o crime do homem de bem. Isso é claro que tem bandido que mata também, é evidente, mas o homem de bem, ele não será condenado por estelionato, ele não será condenado por furto, mas ele pode ser condenado por um homicídio num momento especial da vida dele. Então, a lei, a Constituição, ela prevê que o juiz, ele é escravo da lei. Ele tem a lei a ser cumprida, ele tem prazos a serem cumpridos. Já o Tribunal do Júri, o único compromisso que ele tem é com a sua própria consciência e os ditames da justiça. Quer dizer, ele tem uma abertura tremenda para trazer o homem da lei, que é o homem de bem, que eventualmente pecou, que volta
ao convívio social. E a parte que eu mais me apaixonei, eu deixei a música, inclusive, por causa disso, foi a parte do Tribunal do Júri. Porque no Tribunal do Júri... Como? Não são os 20, não são do Tribunal do Júri, tem outros que não. Tem outros que mexem com o emocional da gente também. Mas a maior parte é no Tribunal do Júri. Por quê? Porque o Tribunal do Júri é uma instituição que ele desagrada aos ditadores. O qual tentou terminar com o Tribunal do Júri. Napoleão tentou terminar com o Tribunal do Júri. Por quê? Porque ele se opunha às regras que eles queriam ditar. E o júri, ele não pode ser comprado, como ele não pode ser coagido, como ele não pode ser comandado. Aí que está a graça do Tribunal do Júri. São 7 pessoas que são sorteadas na hora. Antigamente, no Código Antigo, era uma criança de menos de 10 anos que fazia esse sorteio, exatamente para transmitir aquela ideia de pureza para o sorteio dos jurados. Então, é uma justiça completamente isenta. Nós temos um momento de crise total do Poder Judiciário. Nós temos muitos processos para pouca gente. Os juízes não podem mais despachar como deveriam quando eu comecei na minha vida. Hoje está tudo na mão dos assessores. Os assessores, quem são? São estudantes, advogados recém-formados, que planejam entrar para um concurso da magistratura ou do Ministério Público, mas, na verdade, são eles que estão fazendo tudo. Eu lamento profundamente isso. É uma justiça diferente daquele tempo que eu comecei. Então, sobra o quê? O Tribunal do Júri. E eu quero continuar a minha vida profissional como advogado do Tribunal do Júri. Tem casos aqui muito especiais. Eu posso te relatar um caso aqui que surpreendeu até a mim mesmo, com minha experiência de 50 anos no tribunal. Eu fui defender um sargento que morava numa vila em que todos eram policiais. E um certo dia, um policial daquele brigou com a mulher, encheu a cara de cachaça e saiu armado para a rua, disparando. E era uma situação de emergência. E o meu cliente tentou se aproximar dele, entrega a arma, para com isso. Ele virou a arma para o meu cliente atirou, ele caiu morto. Eu fui defender esse cara no Tribunal do Júri. E estava preparado para defender a legítima defesa. Na véspera, eu resolvi rever o processo. Quando eu revi o processo, eu reli o auto de exame cadavérico. Tinha um orifício de entrada, um tiro fatal. Eu verifiquei que aquele tiro era uma ferida ovalar, com a orla de escoriação para a parte de cima. A orla de escoriação, o que é? O projétil, ele vem rodando. E quando ele entra em oblíquo, ele deixa uma marca da rotação. Então, onde você encontrar aquilo que se chama de orla de escoriação, é de lá que veio o tiro. Então, os dois estavam frente a frente. O orifício de entrada desse projeto teve que ser circular, não era inclinado. Eu verifiquei que ele era inclinado e que vinha da parte superior. Depois eu cheguei e falei com o meu cliente, meu amigo, você não matou aquele homem? Não, doutor, matei, legítima defesa. O filho dele, que estava do lado, um garoto de 16, 17 anos, de repente falou assim, está vendo, pai? Eu não falei que foram segurança lá de cima que atiraram? O cara não matou. Tentou matar. E foi absolvido. Tem outros casos. Esse é um caso, assim, realmente raríssimo. É filho único de mãe solteira. O senhor considera que todos têm o direito de ser defendido, independentemente do crime cometido? Eu tenho... E aí, claro que eu falo sobre estupro, uma série de... eu tenho um capítulo aqui que se chama Você defenderia o estuprador? É o que as pessoas costumam me perguntar. Você é um advogado criminalista, mas você defenderia um estuprador? Você defenderia alguém que você sabe que é culpado? A pergunta ela não tem sentido, porque para que ele seja um estuprador, ele tem que ter defesa, ele tem que ser julgado. Para que ele seja culpado, ele tem que ser julgado. Para isso, ele precisa de mim. Eu posso até recusar uma causa. Já recusei uma causa besta. Uma contravenção penal, que o sujeito entra no bar,
ou melhor, a garota entra no bar, que ela vai encontrar com as amigas, e tem um camarada que está na mesa, fazendo gracinha, e puxa a menina pelo braço, tentando dar um beijo. E ela empurra ele, se afasta e ele dá um tapão na cara. Eu achei que era uma contravenção penal de via de fato, uma pena ínfima, que eu me senti no direito de recusar, porque eu reconheci nele um defeito que eu odeio no ser humano, que é a covardia. Né? Agora, ao mesmo tempo, outros casos que eu defendi, como esse caso do estuprador, um rapaz da Marinha, um tenente da Marinha, completamente desarvorado, já sido condenado a 5 anos por estupro, estava preso no presídio da Marinha. E eu consegui anular essa condenação dele com uma revisão criminal. Mas, porque assim condenado a uma pena superior a 2 anos, ele sofreu um processo de indignidade para o oficialato e foi expulso dos quadros da Marinha. E eu teria que fazer com que ele voltasse aos quadros da Marinha. E são militares que julgam. O julgamento do Superior Tribunal Militar é um julgamento belíssimo. São oficiais generais das 3 forças, todos uniformizados. É claro que o militar é mais linha dura. Então, para você explicar para o militar que ele foi absolvido, que ele não era um estuprador, estava difícil. Porque, na verdade, ele escapou por causa de uma preliminar. O pai da moça tinha dinheiro, era rico, e, portanto, a ação teria que ser privada, não podia ser pública. Com isso, correu a decadência. Mas eu tive o mérito de levantar o pai da moça que morava com a mãe. A discussão era essa, mas a mãe era pobre, o pai não era. Mas o pai era dono de ferrinho na Princesa Isabel. Né? Então, ele se livrou da acusação de estupro por causa disso. Então, mas o mérito não foi julgado, ele continua sendo estuprador. Não, mas o mérito não pode nem ser julgado. Quando você tem discussão da punibilidade, você não pode avançar no processo. Você não pode dizer que ele continua estuprador. Então, depois de muita discussão, o Superior Tribunal Militar reintegrou esse capitão, que hoje está lutando por uma promoção de capitão de mar e guerra junto à Marinha. E tem uma carta dele, inclusive, agradecendo esse processo, agradecendo a perseverança que eu tive de levar várias negativas e no final acabar conseguindo. É isso. Eu estou folheando aqui seu livro, eu vejo aqui uns casos que foi bastante debatido na época, foi a fuga de Mariel Mariscou, da Ilha Grande, e o sequestro do menino Marcos Vinícius. Sim. Esse Mariel Mariscou, ele foi bastante falado na época, né? Foi. Ele matou a Cláudia Alessim, foi isso? Não, isso aí é outro arquivo. Ele matou quem na época? Foi aquela de Búzios? Não, Mariel não matou ninguém importante. Mariel matou todo mundo. O Mariel era um policial de alto nível, dos homens de ouro da polícia carioca, e com o tempo acabou entrando, quer dizer, montando o Esquadrão da Morte, e ele resolveu ser bicheiro, concorrer com a elite do Jogo do Bicho, que já estava instalada, e por causa disso a elite do Jogo do Bicho matou Mariel. Mas antes disso ele esteve preso. Ele esteve preso na Ilha Grande, no tempo que a Ilha Grande era presídio. Mas ele foi preso pela morte de quem na época? Eu acho que ele foi preso por muitos crimes. Não é pela morte de ninguém, especialmente. Eu não me lembro, porque acho que ele matava mais bandido mesmo. Né? Mas, assim, homicídio de gente famosa, não lembro de nenhum, não. Mas esse caso do Marcos Vinícius, nós não podemos partir do Mariel para o caso, nós temos que partir do caso para o Mariel. Um rapaz é sequestrado, ou primeiro é morto, porque a família não paga a idade. Menos de um mês depois, outro rapaz também é sequestrado, e mandam para a família desse rapaz o relógio do primeiro e o local onde estava o corpo dele, que até então era no incógnito, para mostrar, olha, nós somos os mesmos. Nós matamos aquele rapaz porque vocês comunicaram à polícia. Se vocês comunicarem à polícia, nós vamos matar o Celso Eduardo também, o Dudu. Então, a família tinha que se submeter a uma gincana sinistra
em que mensagens eram colocadas dentro de frascos vazios de desodorantes e deixadas em cestas de lixo, cestas de papéis pela cidade afora. Então, você deixava uma cesta em Ipanema, uma mensagem numa cesta em Ipanema, dizendo: olha, a próxima mensagem está em Jacarepaguá, numa cesta em frente à barbearia tal. Você ia lá, dava uma outra mensagem que te remetia da Barra da Tijuca. Por quê? Porque aí eles teriam como saber se a polícia estava atrás. Quem é que estava atrás? E um determinado sujeito foi preso, acusado desse crime, porque um travesti que dizia ter sido sexo por ele teria feito essa gincana sem saber o que estava fazendo. E volta e meia que ele parava para urinar, saía e voltava do carro. Então, ele foi preso como sendo esse chefe dessa quadrilha, né, que sequestrava os rapazes. Mas acontece que os rapazes, os meninos, eles eram filhos de coronéis do Exército. E o general Silvio Frota, na época da ditadura, mandou que a polícia do Exército investigasse. Mas a polícia do Exército sabe investigar soldado, marinheiro. Não tem feeling para investigar um crime desse. Então apontaram para acompanhar um detetive de passado impoluto, que era aquele que prendia os colegas. Eu não devia correr para ele: olha, não quer que eu apoie, não deixa chegar na minha mão. Porque eu não venho fazer pedido, não, porque eu vou entregar mesmo. Era Mauro de Holanda Rodrigues. O Mauro de Holanda pesquisou e descobriu que o dinheiro do segundo sequestro tinha sido depositado na conta de Felipe Mateus, na cidade de Marília. Felipe Mateus era um dos nomes usados por Mariel na sua fuga. E aquela conta pertencia ao cunhado do Mariel. O cunhado do Mariel, ele precisava de dinheiro para fazer saldo no banco. E a mulher do cunhado do Mariel, ela precisava de dinheiro para conseguir um empréstimo ampliado à boutique que ela tinha. Então, somados os dois valores, você tinha os 80 mil da época, em valores da época que não são reais. E quando o Mariel era interrogado, quando se falava num valor, digamos, de 23 e no outro de 77, ele fugia desses valores, ele desconversava. Então, o método do Mauro Holanda era esse. Ele vinha conversando, ele vinha enrolando, vinha falando. Quando ele tocava no ponto certo do crime, o culpado sabia. Então, ele se acusava, ele mudava de reação. E o inocente falava abertamente sobre aquilo. E o Mariel se atrapalhou a falar sobre esses valores, o que fez com que o Mauro Holanda tivesse certeza que aquele dinheiro foi empregado na fuga do Mariel quando ele foi capturado em Marília. Então, quando o Exército chegou na turma do Mariel, 5 dias depois, surge a acusação do travesti contra esse camarada. O travesti que depois negou tudo, que disse que assinou tudo que tinha que botar para ele assinar, que conheceu o camarada na delegacia, que não era nada disso, o cara com uma folha limpa. Até porque, até hoje não sabemos. E caiu na mão de uma juíza terrível, que inclusive foi aposentada compulsoriamente, bem merecido, que condenou o meu cliente há 30 anos, que era a pena máxima da época, com mais 3 meses de segurança. Veio a apelação levou 5 anos para ser julgada. E no dia da apelação, eu fiz a defesa oral, mesmo que eu estava com a perna quebrada, fiz de muleta, e o tribunal reconheceu a inocência dele, inclusive contra o parecer do procurador da República, que queria fazer essa condenação dele, e ele foi absolvido. E não quis processar o Estado, por medo que fosse colocado no caso do primeiro garoto, que tinha morrido na incógnita, e depois disso, não mais dele. Doutor, o seu livro... Eu acho que eu estou falando muito, não, desculpa. Não, as pessoas estão atentas. Não sei se você me deixou para trás, não sei se foi uma eu deixei o senhor por último como deferência, porque a gente falou de teatro, o senhor não está incluído nessa nossa linha de teatro. Apesar do seu livro, na orelha eu vi aqui, que
o senhor cita William Shakespeare na sua orelha. Muito. Um dos meus autores prediletos. Mas eu vou ler aqui. Mais mistérios entre o céu e a terra. Exatamente. Que foi a nossa boa filosofia. Sinto muito também o Oscar Wilde, quando ele diz que a vida imita a arte. Porque no Tribunal do Júri, na minha vida, eu encontrei casos que o ser humano não poderia jamais, com a maior arte que tivesse, poder retratar num conto do livro, que a vida é mais dramática do que a arte posso imaginar. Mas o sucesso do nosso programa, ele é visto por ela, que é a diretora da rádio, e aí ela me mandou que as pessoas estão comentando no Instagram da rádio. Os ouvintes e amigos estão parabenizando pelo nosso programa, e aqui ela cita algumas. Cid Camargo, beijos e abraços para Maria de Lourdes, Marcos Almeida, Cidinha de Petrópolis, Dulce Maria Fernandes Alves, André Ricardo da Penha, Olganir, para o programa está maravilhoso. Que bom, isso somos nós. E as pessoas estão gostando. Pois não, eu reparei aqui, olha aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você é um presidente do júri, nós temos 7 jurados. Você está vontade. Não seja dissolvido, eu tenho que ficar quieto. Tem que tomar cerveja na praça aqui. Que ótimo. Senão não dá. Mas assim, a gente. Claro. Doutor, por que a defensoria dos defensores públicos, quando você não tem advogado, vai para a defensoria pública, por que eles são tão antipáticos? E acho que não expor. Estou falando por mim mesmo, eu fiquei devendo meu condomínio, graças a Deus, já aceitei, mas o cara me deu expor porque eu estava devendo um condomínio, eu falei para ele. Então eu só pago. A sua pergunta é excelente, porque eu acho que toda a audiência deve estar pegando uma carona nessa pergunta. Defensoria Pública, olha, eu comecei na Defensoria Pública como estagiário, então eu conheço o trabalho do defensor público. O problema não é que o defensor seja antipático, o problema não é que você seja a técnica da defensoria não é inferior dos advogados, pelo contrário, eles são ótimos advogados. Acontece que o Estado não dá conta, eles têm gente demais para atender. Então, um caso que ele tem que gastar 2 horas atendendo, ele vai ter que gastar 10 minutos, vai ter que fazer de qualquer maneira, vai ter que fazer em cima do jurídico. Então, é por isso que as pessoas preferem escolher um advogado, pagar um dinheiro, um advogado que às vezes não é nem tão técnico quanto o defensor público, que passou num concurso difícil, já provou que é um advogado de gabarito, e as pessoas têm que comprar um advogado, ela pode chamar de seu, o defensor não pode. Posso fazer uma perguntinha, doutor? Bom, aprender. Bom, o William falou sobre parabéns aí pela sua defesa aí pela tua aí, que exige muita pesquisa, né? Muitas vezes exclui uma que nem sequer existe. Mas essa dúvida que sempre é colocada sobre, poxa, mas você defenderia o bandido? É um exemplo assim, muito forte, né? Mas o bandido dessa. Mas a lei ela tem essa questão de que os atenuantes, né? Você não tem aquele direito, mas você tem o direito dos atenuantes, ou até nem o crime aconteceu mesmo, como foi no teu caso, que aí é o melhor ponto. Mas ele está falando ali da defensoria pública, o que ocorreu é o seguinte: o senhor também falou sobre essa questão da justiça muito entregue aos seus assessores. Ou seja, eles estão ali, preparam os pareceres, e os juízes vão lá, apertam os botãozinhos, ainda mais agora com a informática, que é muito mais fácil, não precisa ficar ficando no papel, assinar e tudo mais. Então, a minha pergunta essa questão de penduricários, né, uma questão jurídica, diminuiu o comprometimento substancialmente dos juízes? Ter cortado os penduricários? É um corte salarial importante. É um corte salarial, né? Sem dúvida. E aí você estava chamando a atenção de como a justiça está nesse ponto, já está entregue aos assessores e tal. Então, eu pergunto, até unindo ali com a questão que o nosso amigo falou, está havendo um comprometimento menor por conta disso? Olha, eu ganho menos agora, então também me comprometo menos. Não, você sente isso como advogado? Não vejo dessa forma, não. Penduricários, na verdade, são o quê? É um aditamento ao salário, só que é um aditamento que vem pisando nesse chão devagarinho, né?
vai chegando, quando você vê, já está incluído. Então, é uma forma de aumentar o salário de quem tem poder, sem chamar muita atenção. É a minha forma de ver. Meus amigos juízes, promotores, que me perdoem, mas é como eu vejo. Agora, na imprensa, justamente os que chamam a atenção, né? Que é um aumento muito substancial. E muito além do da lei, né? Onde você tem que ter aquele teto. Você acha que é assim, bota os prioritários logo no salário, ele que compra lá a sua gasolina, o seu motorista, pode ser também. Caso contrário, fica parecendo aquele privilégio, né? Pô, você tem ou não tem? Cadê a igualdade? Deus fez os homens iguais, fez os homens livres. Então, claro que quem não tem sempre fica revoltado e acha até que o juiz pode estar vacilando no seu trabalho por causa disso. Não é, não. Tem muito trabalho mesmo. Tinha que ter mais varas, tinha que ter mais juízes, mais assessores, até mais funcionários. A coisa está saindo pelo ladrão. A explosão demográfica está sendo sentida em todas as esferas. Por que não na de justiça? Né? E a justiça realmente é uma coisa que mais especial. Fazer justiça é aquilo a virtude que o homem usurpou de Deus. Você tem que ter muito cuidado em fazer justiça, porque não existe muito pior do que 10 condenados, 10 culpados absolvidos e um inocente culpado, condenado. É isso que realmente destrói a imagem da justiça. É isso que nós temos vendo aí dia a dia. Nos tribunais, nós temos vendo poderosos que fazem o que querem, que fazem as próprias leis, disfarçando de interpretação de justiça, e o povo acaba se acostumando com isso. Eu estava lendo um artigo ontem que dizia: o problema não é você não acreditar na mentira, o problema é você se acostumar com a mentira. E a mentira toma conta, que domina. É isso que eles querem. Eu acho que está acontecendo uma coisa na sua área, né? Como a sociedade não consegue mais se autorregular, tudo está jogando para o criminal, né? Assim, coisas que deveriam ser básicas, assim, da Constituição, né? E aí agora é crime, tal coisa não sei o que, agora é crime. Assim, tudo vai jogando para o criminal porque a sociedade não consegue se comportar de forma adequada. Então, a saída é criminalizar as coisas. Isso, eu acho que acredito que isso também infla um pouco a área criminal. Realmente, você está... A colocação é muito boa. Eles não veem o efeito butterfly, o efeito da vibração das asas da borboleta. Isso aí vai repercutir na cadeia dentro do sistema penitenciário. Existe coisa mais asquerosa do sistema penitenciário brasileiro, gente. Não é? Quer dizer, você, quando condena alguém, você não está condenando a perda da liberdade, está condenando o inferno. Prefere morrer do que ingressar naquele meio que há estupro, que há submissão aos poderosos, aos mais fortes, uma coisa horrorosa. Então, eu gosto de lembrar isso aos jurados, antes de pensar, para pensarem bem o que eles querem. E existe um mundo virtual, um mundo surreal, que é um mundo onde acabam transitando os técnicos, os juízes, os promotores, e é por isso que existe o Tribunal do Júri, exatamente para fugir desse tecnicismo que acaba afastando o homem da justiça de verdade, porque ele acaba navegando num mundo surreal, ele acaba se tornando também um elemento desse mundo. Misturado, a criança escolhe o Deus eterno seria. E é isso que deveria ser aquela justiça que o homem não pode Deus. Só para bom, nessa questão dos técnicos, também acredito que já esteja entrando aí também uma coisa que está invadindo todo o setor de inteligência artificial, né? Quantos pareceres também não são feitos hoje em dia utilizando a ferramenta, que é ótimo como ferramenta, que às vezes limita isso. Ele faz tudo para gente. Agora, essa conversa também me lembrou, você me lembrou muito
meu pai, que era advogado também, Simões, ele era ator e era diretor de teatro. A gente falou nisso, essa conexão aqui, o papel do advogado, principalmente no tribunal da júri, e a atuação como ator também. E eu lembro que ele era mais da vara civil, mas ele fez uma defesa de júri criminal, e eu lembro que o promotor na época era muito forte, era se não me engano. E meu pai conseguiu, era um dos poucos júri que ele fez, e eu assisti garoto ainda, e ele conseguiu negativa de autoria por 7-0. E eu vi ali o quanto que essa teatralidade ajudou a ele também nessa função. Né? Acho que eu lembro desse papo inicial da relação do teatro. E acho que vale adicionar também que a gente tem artistas históricos do nosso país que saíram da faculdade de Direito, né? Assim, Paulo Tran, o Renato Borges, o Zé Celso, a Miradade. Então, assim, Realmente eles são padroeiros, né? São Genésio. Aí tudo bem, o problema é quando você sai da faculdade. Você não é ninguém. Né? Grande parte tendo concurso à magistratura, o resto da vida você ganha razoavelmente. Ministério Público, Procuradoria do Município, Procuradoria do Estado, quer dizer, tudo é correr para o Estado. Porque a advocacia, começar uma advocacia, ninguém sabe o que você é. Você fazer um nome é uma coisa difícil. E o Tribunal do Júri é uma grande vitrine, né? Porque lá, a inteligência artificial não pode ser usada. Aquilo lá é moral. Você tem que ter o seu valor. E você vai poder falar o tempo necessário. Né? Poder falar 2 horas, depois mais 1 hora na réplica. Quer dizer, inclusive você pode contestar decisões judiciais em nome da soberania do Tribunal do Júri. Muita gente não sabe o que é a soberania do Tribunal do Júri. O que é? Crime intencional contra a vida tem que ser julgado pelo Tribunal do Júri, não pode ser julgado por outro tribunal. Decidiu mal, o tribunal recorre, o promotor recorre, o advogado recorre. O tribunal anula aquele júri e manda outro júri. Então, outros jurados terão que rever aquela decisão. O juiz, o desembargador, não tem o poder de rever aquela decisão. Diferir exatamente esse privilégio do Tribunal do Júri de querer ficar completamente livre das pressões, do suborno e por aí afora. Então, essa é a beleza do júri. E tem gente que quer acabar com o júri, como eu já disse. Eu quero acabar com o júri que tem que ser erigido na norma constitucional. Está lá na Constituição. Doutor, não querendo interromper, mas temos que interromper. Estão perguntando como comprar seu livro. Como comprar meu livro? Está nas livrarias, nas ruas, nas ruínas? Fala aí, Patinho. Fala aí, Patinho. Livraria da Travessa, Livraria Leitura, no site da editora ZG Editora, e também pela Amazon. Legal. É a livraria do Wilson, com certeza. Nas boas e nas péssimas livrarias do Rio de Janeiro. Das ótimas. O Wilson entrega por C10. Legal. A gente tem que terminar o programa daqui a pouquinho, então eu vou dar uma passada, cada um vende seu peixe. Vamos falar sobre o espetáculo. Eu vou falar aqui. Raquel, Desconto em Cena. Qual e aonde? Então, Desconto em Cena de 2 a 11 de julho. De quinta a domingo, Quinta né? a sábado. Quinta, Quinta, sexta e sábado, sempre às 19 horas, no Teatro Correios Léa Garcia. Lembrando que cada dia é um espetáculo diferente. Todas as quintas-feiras, Cartomante Missa do Galo Espelho. Sextas-feiras, A Causa Secreta e Enfermeiro. E aos sábados, o Ernesto Digital. E a gente tem os ingressos solidários. Qualquer pessoa pode pagar R$15, levando 1 quilo de alimento. E aqui no Rio, os alimentos não perecíveis vão para o Retiro dos Artistas. Legal. A doação vai para lá. Alô, Retiro. E @ no Instagram, @Te Conto em Cena. Então, ali vocês têm o link, pode comprar o ingresso e pode fazer a inscrição na oficina, que a gente tem uma oficina gratuita de teatro, que o Léo que vai oferecer, que vai acontecer no dia 11 de julho, de 2 da tarde às 6 da tarde, também no Léa Garcia. As pessoas vão poder experimentar um pouco esse exercício do Desconto em Cena que a gente faz, esse jogo de personagens, de revezamento. A gente trabalha
os contos, trechos do conto do Machado também durante a oficina. Legal. Então, tudo ali no Instagram, a pessoa pode comprar o ingresso e se inscrever para a oficina gratuita. Qual é o Instagram? Repete. @Te Conto em Cena. Legal. Giovana Sassi. Hoje a gente estreia essa curtíssima temporada só E você hoje está e super amanhã. calma para a estreia hoje lá em Niterói, né? Tem que Daqui você já vai pegar a barca, não? já vou pegar as barcas Já e pega a 2 barca horas da tarde agora. eu estou no teatro. É no Teatro Municipal de Niterói, às 18 horas. A gente tem os ingressos à venda na Piper, também na bilheteria, mas eu aconselho comprar virtualmente, porque já estamos esgotando. Então, para conseguir um lugar bacana, e acompanhar a gente nas nossas redes sociais, @nfrank.fragmentos do diário. E também acompanhar a rede social da produtora, que é a Escola de Cultura. A gente tem vários projetos lá, cursos, que é @Escola de Cultura. Escola italiana. E aí, bom, acompanhe as nossas redes sociais para ver as notícias. E, de maneira geral, vão ao teatro. Vão ao teatro, isso é importante. Eu acho que o grande barato do nosso programa aqui, que eu acho que é o único que fala de teatro. Né? Eu acho que você, como assessor de imprensa, não tem nenhum outro. Fala de tudo. Televisão. Pô, televisão, então. Mas tá bacana, parabéns. O objetivo do nosso programa sempre foi esse, quer dizer, gente de teatro, quero que vocês falem de teatro. Fala comigo, Márcia. Vem de seu peixe. Quem quiser, já abri as matrículas para julho. Quem quiser se matricular na minha oficina de teatro. Sala Baden-Powell, Copacabana. Baden-Powell, Copacabana. Dias e horários das aulas. Quartas-feiras, 19 horas. Mas para se matricular e saber mais informações, no meu Instagram, @MárciaCerqueiraAtriz. E também lá tem o link do canal de humor, que é Macacos Me Mordam. Lá no meu Instagram já tem também. É um humor nonsense, uma roupagem de cinema. Tá? Então é @MárciaCerqueiraAtriz. Marcelo, você. Bom, não só quero chamar a atenção aqui da peça em si, que é de uma qualidade muito grande, assim, histórica, como também, e não só do público, mas também para quem está interessado em talentos, né? Porque há uma grande direção ali, e há grandes talentos ali como atores. E Teatro da Gávea, aliás, Shopping da Gávea, Teatro Panucci, às 20 horas, segunda-feira, dia 29 de junho. Segunda-feira, dia 29 de junho. Mais ou menos às 8 horas. Às 8 horas, o Doente Imaginário. Podem ir, que vão gostar muito. Podem ir. Instagram, curso de Teatro Ivan Martins, 23 oficial, e @Ivan Martins, 23 oficial. E catem lá, que cada turma daquilo ali é muito talentoso, cada um está com o seu Instagram também, deem uma olhada por lá e assistam. Vai valer a pena, assista, vale a pena. Porque é uma adaptação bem revolucionária, bem diferente, tá? Bem diferente, de uma forma bem diferente. Legal. Doutor Mário, para encerrar. Faça o seu fechamento e reafirma onde encontrar seu livro. Bom, eu fico muito... Meu livro chama-se O Jogo da Defesa, crime e romance em 20 casos reais. Ele tem a apresentação do professor Paulo César Pinheiro Carneiro, que é professor titular da UERJ, e prefácio de Laércio Peregrino Filho, que é filho do grande Laércio Peregrino, com quem eu tive a privilégio de aprender os meus primeiros passos no Júlio. Legal. Ricardo Campelo. Editora GZ. Ricardo Campelo, para finalizar. Para finalizar, eu sugiro que todo mundo vá ao teatro. Isso. E, aliás, uma coisa boa que eu estou vendo nas novelas de televisão, cada vez mais estão mostrando a importância do teatro musical. Todas as novelas agora são musicais. Você percebeu? Desde as 6 até as 9. Eu acho que o pessoal tem mais aqui ao teatro e aproveitar e ver todas as peças que indicam. Nada melhor do que teatro. Legal. E finalizando, eu quero indicar o Festival de Jazz do Teatro Café Pequeno, que eu estou produzindo a partir de sexta-feira que vem, dia 3 de julho, até o dia 9 de agosto, lá no Teatro Café Pequeno, no Leblon,
com vários artistas muito legais. Agradeço a mesa, agradeço os ouvintes, agradeço quem assistiu a gente pelo Instagram e quero mandar um abraço para Marli, para Maria Carolina de Cabo Frio, a Judite, de não sei onde é, porque não foi citado, e o Dan Souza e a Simone Trindade. Muito obrigado por estarem comigo, obrigado à mesa e até semana que vem. É isso. Eu fiquei com 2 dias atrás, uma coisa. Obrigado, gente. Foi ótimo. Graças a você.